Então a cromatografia ela pode se separar em dois tipos, né? A em coluna ou a planar. Em coluna tem uma coluna, onde ela contém dentro dela a fase estacionária, e ela é separada em líquida, onde ou a fase móvel é um líquido, ou uma mistura de líquidos, no caso. A cromatografia gasosa, onde a fase móvel é um gás. E a cromatografia supercrítica, onde a fase móvel é um fluido supercrítico. E a cromatografia planar, que ela pode ser a cromatografia em camada delgada e a cromatografia em papel. Essa cromatografia em camada delgada e cromatografia em papel, ela é muito utilizada para fazer uma análise fitoquímica, por exemplo, do extrato. É aplicada uma gota numa base de uma placa de papel ou de camada delgada, coloca-se dentro de uma cubeta, que é um local fechado, onde eu tapo ele e eu adiciono uma pequena quantidade de mistura de eluentes com diferentes polaridades. E eu avalio esse eluente vai subir, vai eluir pela coluna, pela camada delgada, né, pelo pedaço de placa ou papel, e de acordo com a polaridade ele vai eluindo e separando os analitos presentes, os componentes presentes na matriz. E de acordo com algumas técnicas de identificação de grupos funcionais, são feitas as classificações dos componentes presentes nessa matriz. A cromatografia em camada delgada também ela é uma prévia da cromatografia líquida para separação, onde de acordo com a polaridade dos solventes, eu tenho uma noção da separação entre os analitos e eu posso prever então o tipo de eluição que eu vou fazer. Se eu vou precisar de uma coluna muito fina e com bastante quantidade de sílica, ou de fase estacionária, ou se eu posso usar uma coluna mais grossa e uma quantidade menor de fase estacionária. O que significa isso? De acordo com a separação entre os analitos, na camada delgada eu posso prever a separação dos analitos para a cromatografia em coluna. De acordo com a fase móvel, como eu já falei, existe a cromatografia gasosa, que é a GC, Gas Chromatography, e a cromatografia gasosa de alta resolução, que é a HRGC, é High Resolution Gas Chromatography. E no caso da cromatografia líquida, eu tenho cromatografia líquida clássica, ou Liquid Chromatography, que é LC, e a cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC, HPLC, ou seja, High Performance Liquid Chromatography. E a cromatografia utilizando o gás pressurizado, ou no caso a cromatografia supercrítica. Essa cromatografia supercrítica é muito utilizada para a indústria, para a extração de aromas, né, de óleos essenciais de plantas, extrair cafeína de café para minimizar os efeitos de contaminação e ao mesmo tempo evitar que sejam retirados, além da cafeína e dos extratos do café, por exemplo, substâncias que dão aroma e sabor ao café. Então, e no caso do perfume, né, nos perfumes, usa temperaturas muito baixas, temperaturas e material que não degrada as essências. É diferente da técnica de extração e de destilação ou outra técnica que emprega altas temperaturas que acabam modificando as estruturas químicas dos compostos presentes nos óleos essenciais. Então, de acordo com a fase estacionária, eu tenho a líquida, sólida e quimicamente ligada. O que significa líquida? A fase estacionária líquida é uma fase estacionária onde eu tenho um suporte e um líquido absorvido nesse suporte. A sólida, eu tenho uma estrutura sólida, onde é a fase estacionária sólido. E a quimicamente ligada, no caso, é sílica ligada quimicamente a algum composto orgânico que tenha uma afinidade por compostos polares ou apolares, e aí eu tenho uma forma de selecionar o que eu vou analisar. Então, essa a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre elas. Os tipos de separação são por adsorção, significa que o analito ele interage com a superfície da fase estacionária. Partição, ele penetra na fase estacionária. Troca iônica, ele troca cargas com a fase estacionária. Então, existem vários tipos de cromatografia e aqui existem, então, as observações. Aqui eu tenho a adsorção, onde o analito se absorve com a fase estacionária, então interage com a superfície. Uma partição, onde ele
ele entra na superfície, normalmente acontece quando tem um suporte e aqui um líquido absorvido no suporte. Então a minha fase estacionária é esse líquido no suporte. Então provavelmente que seja uma sílica e a minha fase estacionária seja esse líquido absorvido na sílica. Interação por afinidade. Aqui eu tenho como se fosse um substrato específico para certas enzimas ou enzimas específicas para certos substratos. Então ela é por afinidade, significa que ela interage apenas com certos substratos. Então certos substratos vão ficar retidos na fase estacionária e os demais vão ser eluídos. Troca iônica, eu posso trocar cátions iônios com pode ser então um sulfonato, um suporte de ácido ou um sal quaternário de amônio. Por tamanho, exclusão de tamanho, eu tenho poros, onde as partículas, os analistas com menor tamanho, eles ficam retidos nos poros da fase estacionária e os de maior tamanho são excluídos. Então é por exclusão de tamanho. Quais são os parâmetros da cromatografia? A constante de distribuição, o que ela mede? A constante de distribuição para um soluto em cromatografia é igual à razão da concentração da fase estacionária e a concentração da fase móvel. Então, é quanto o analito é retido na fase estacionária em relação a quanto ele é retido na fase móvel. Tá? Isso aqui seria a constante de distribuição. O tempo de retenção. O tempo de retenção, ele é dado como o tempo que o analito fica retido desde o início da eluição. E o tempo de eluição corrigido seria o tempo de eluição menos o tempo necessário para que apenas o solvente, no caso aqui da coluna, seja eluído. Esse tempo aqui chama-se tempo morto. Tá? Então o tempo de retenção é o tempo total de eluição e o tempo de eluição é basicamente o tempo de eluição menos o tempo morto, que é o tempo necessário para que a fase móvel chegue no detector. Então o tempo de retenção é igual ao tempo de eluição mais o tempo morto. E o tempo de retenção ajustado é o tempo de retenção menos o tempo morto, que seria o tempo de eluição na coluna. Fator de capacidade basicamente associado ao tempo de retenção menos o tempo morto sobre o tempo morto. Quanto mais retido o analito ficar pela coluna, maior será o fator de capacidade. Então, o fator de capacidade está associado ao tempo de retenção menos o tempo morto. Quanto mais retido, maior o fator de capacidade. O fator de retenção está associado ao tempo de eluição sobre o tempo morto. O fator de eluição nada mais é então do que o tempo de eluição menos dividido pelo tempo morto. Fator de sensibilidade. O fator de sensibilidade está associado a dois sinais. O sinal B e o sinal A. Tempo morto, o tempo de retenção menos o tempo morto, o tempo de diluição do B, sobre o tempo de diluição do A. Quando esse fator alfa é maior, maior a sensibilidade. Então, quanto maior a separação, a diferença de tempo de diluição entre os dois, maior a separação entre eles. E quanto menor a diferença de tempo de diluição, menor a separação. Então, esse alfa aqui, o tempo de retenção ideal, deve ser levado em conta de acordo com o tamanho de coluna, né? Se a separação não é tão boa, eu devo trabalhar com colunas maiores ou rampas de aquecimento ou rampas de diluição de solventes por polaridade diferenciadas. Então, eu posso trabalhar com a técnica, no caso, que tu vai ver daqui a pouco, como corrigir a separação dos analitos que têm tempos de retenções muito próximos. A velocidade de migração nada mais é do que o tamanho da coluna pelo tempo de retenção. Fatores de vazão, nós não vamos levar em conta aqui, isso aqui vamos levar em conta mais para química pura, mas vamos falar nesses dois fatores aqui. A altura do prato teórico e contagem de pratos. L sobre H. H é igual a sigma sobre L. O que é o sigma? Quanto mais largo o sinal, maior é o sigma. Sigma desvio padrão. Então, sinais mais estreitos e maiores, mais compridos, são sinais ideais. Quando os sinais são alongados, o sigma é maior. Então,
A altura do prato teórico está associada ao sinal. Sinais estreitos são ideais, sinais alargados são não ideais. Então, quanto mais alargado for o sinal, menor é o número de pratos teóricos, ou seja, menor a separação da coluna. Então, sinais pequenos e compridos são ideais em relação aos sinais mais largos. Então, o sigma é o desvio padrão da linha central, tempo de retenção, tá? E aqui eu tenho, quanto maior mais largo forem os sinais, maior é a altura do prato teórico e menor a sensibilidade da análise. Então, o número de pratos teóricos basicamente é 16 sobre o tempo de retenção, 16 vezes o tempo de retenção sobre W ao quadrado. Quanto mais largo o sinal, menor é o número de pratos teóricos, menor a separação. Então, a largura do sinal é inversamente proporcional à sensibilidade da análise. Então, vamos falar disso aqui, vamos falar nisso aqui agora. Em relação à análise de modo geral, como é que funciona essa análise? A equação de Van Dinter, ela relaciona 3 fatores importantes na análise, que é relacionado a como a cromatografia acontece. Quando eu falo cromatografia, quando a coluna ela é recheada por fase estacionária, que seria aquela cromatografia em coluna para separação de analitos ou fracionamento fracionamento por polaridade de componentes de uma matriz, eu tenho o fator H, que é o prato teórico, A, B e C. P e C estão associados à velocidade de fluxo da fase móvel. E o A está associado a desvios, diferentes caminhos. Então existe uma velocidade ideal para que eu minimize a altura dos pratos teóricos, ou seja, para aumentar a sensibilidade da análise. Esse fator A, ele acontece em colunas recheadas. Que significa isso? Quando eu tenho uma coluna recheada, eu posso usar sílica convencional ou sílica flash. O que a sílica flash é em relação à convencional? A sílica flash é uma sílica de menor diâmetro, menor tamanho e maior superfície de contato. Quando eu utilizo essa sílica flash, eu devo aplicar uma pressão para que ocorra a eluição. Então eu coloco o solvente na coluna e eu forço ele com uma pressão constante para que a eluição aconteça de modo mais constante possível. Se eu utilizar uma cromatografia utilizando sílica com granulometria muito grande, e tiver alguma falha no sistema, pode acontecer que o sinal ele comece a eluir perfeitamente, então ele vai eluindo em camadas, e ao mesmo tempo ele pode pegar e fazer o que? Alargar o sinal. Alargando o sinal, alargando a separação do analito, então eu não consigo separar direito, ele começa a eluir e alguma parte dele mesmo, do próprio analito, começa a ficar retido, eu vou aumentar a distância que o analito está começando está sendo separado em relação ao outro, né? Eu vou ter uma separação. À medida que ele vai eluindo, ele vai aumentando essa distância, fazendo com que eu possa ter coiluições, tá? Então, na cromatografia, eu tenho que ter um cuidado em relação à separação dos analitos devido aos caminhos, diferentes caminhos que podem percorrer durante a eluição. De modo geral, quando tem uma cromatografia em camada sem o recheio, cromatografia sem a coluna recheada, eu uso a equação de Golay, que diz que em tubos capilares, né, com a cromatografia gasosa basicamente, em tubos capilares, o que acontece? Eu não tenho ela recheada, eu tenho uma coluna feita de vidro e material adsorvido ou ligado à coluna. Então eu tenho a coluna e uma camadinha em cima da coluna de fase estacionária, como foi mostrado nas figuras anteriores aqui. Calma, deixa eu mostrar. Aqui. Então tem a coluna de vidro, suporte de vidro, e aqui a fase estacionária. Nesse tipo de coluna, o fator A ele não acontece. E aí eu tenho apenas que levar em conta a velocidade ideal de eluição.
Isso vai depender do tipo de solvente e do tamanho da coluna. Normalmente, uma velocidade ideal de diluição, ela vai chegar aqui. Aí vocês vão ver em artigos ali 1,08, 1,5, 2 ml por minuto, nesse sentido. Como falei, o fator A ele acontece principalmente quando eu tenho sílica de qualidade não tão boa. Como a sílica não tem tamanho homogêneo, então ela pode percorrer o caminho 1 ou o caminho 2. E esse percorrer o caminho 1 e o 2 vai fazer com que eu tenha um alargamento da separação. E esse alargamento faz com que eu tenha uma mistura e coeluições possíveis de componentes da matriz. A resolução, então, de modo geral, ela é dada por ΔZ, que nada mais é do que 2 vezes o tempo de retenção do analito B, menos o tempo de retenção do A, sobre a largura do sinal A, mais a largura do sinal B. Uma resolução ideal é 1,5 ou maior que 1,5. Quando eu tenho maior que 1,5, eu tenho separação completa dos sinais. Quando eu tenho menor que 1,5, eu tenho coeluições. Então aqui 0,75 estão coeluindo. Eles ainda têm uma coeluição, e a partir de 1,5 o sinal ele é separado completamente. E aqui eu trabalho então com as ferramentas da análise. Na cromatografia gasosa eu vou trabalhar com a temperatura do forno, que a gente vai ver lá na frente, e quando eu falar em cromatografia líquida eu vou trabalhar com a polaridade do solvente, ou a força da fase móvel em relação à polaridade.